Everybody's happy and I'm feeling Bem, 19h02, uns minutinhos já, começamos aí. Quem está com a gente? Thaisa, agora sim, Thaisa, Roberta e Thaís. Nossa turma, se não me engano, tem 12 ou 13, né? 12 ou 13. Mas alguns têm assistido depois a gravação. Veja, pessoal, eu espero que o pessoal esteja assistindo depois a gravação, né? O grande problema do EAD é isso. Ah, depois eu vejo. Ah, depois eu vejo. E aí eu tenho recebido muita mensagem pessoal. Ah, professor, tá meio complicado, tem que colocar em dia meu material, tem muita aula que eu não vi ainda, né? Então, e aí só tende a apertar mais, porque a data está chegando, né? Que vai fazer Polícia Civil, a data está chegando, e eu sei que esse período é bastante complicado aí para muitos, né? Para muitos, depende da atividade de cada um, claro, né? Mas acaba faltando tempo. Então, não deixa para depois, se possível, assiste o online, tá? Assiste aqui o ao vivo. Olá, Salete, tudo bem? E a revisão depois está lá à disposição, tá? Até a Thaís, ela me questionou sobre o link que eu mandei, o último, parece que havia um probleminha. Né, na hora de baixar, eu criei o link da aula 15, dizendo que era aula 16, mas era, na verdade, aula 15. Mas já foi corrigido, tá? Já foi corrigido. Então, tranquilo, tá tudo certinho lá para vocês. Beleza? E hoje a nossa aula... eu falei 15, né? Não, né? Hoje a aula é da maratona, né? Acho que é, né, Thaís? Não é do Funções, não é do Funções, não é do Funções, professor, da é maratona. de questões. Até eu me atrapalho, você vê? Tanta coisa que, né? Tanta coisa pode dizer, né? Já tivemos outros períodos aí que a gente dava aula manhã, tarde, noite, final de semana, né? É 15 sim, prof. E agora, né, estamos só no EAD, mas tem que ter alguns produtos diferentes, né? Então tem que cuidar. Realmente, da função é a aula 15. Tanto é que a gente está vendo a função 71 até a função 75. Ó, estamos na reta final, hein? Para quem quer chegar no 100, né? Já estamos chegando na retinha final. Bem, só as meninas, vamos lá então, vamos lá. Né? Os rapazes vão chegando ao longo do tempo aí, beleza? Vamos seguir, vamos começar então nossa aula de hoje. Você viu que as funções de hoje, ó, aula 15, decabim, potência, nuncaract, modo e escolher. Pessoal, eu estou tendo alguns problemas, uma dificuldade. Por exemplo, nós vamos ver hoje a função decabim. Existe o inverso dessa função, né? O decabim transforma o número decimal para binário. E existe a função que transforma o binário em decimal. E tem a função para decimal para hexa. Cara, tem um monte de função de transformação. Detalhe, qual é o problema? O problema é achar questões sobre isso. Questões, ok? Então, dentro da ideia de que eu tenho trazido a questão, eu tenho trazido a função, a função, e eu exemplifico com base numa questão, né? Algumas eu vou ter que reformular, porque, pô, já é uma função que seguiria aqui, né? Só essas de transformações, só que eu só achei questão envolvendo o decabim. Então, o bi na dec não vou, o decax não vou ver também, né? Mas só para saber que existe as transformação para tudo que é lado, beleza? Vamos lá. Então vamos começar a nossa aula de hoje, e a primeira função, ó, decabim, função 71, converte um número decimal, o nosso padrão é um padrão decimal, né? Quando você escreve um número, tá? Ó, 2020, tá?
E isso é um número no padrão decimal, porque cada dígito varia de 0 a 9. Cada dígito varia de 0 a 9, ok? Ele vai transformar isso para um padrão binário. No padrão binário só tem dois valores aceitos, o valor 0 e o valor 1. Valor 0 e valor 1, ok? Bem, qual é a sintaxe, né? Como é que funciona? O número o qual eu quero transformar, e aí tem uma história de que o número inteiro, ele vai ocupar os 8 bits. Um número negativo, o negativo, ele vai usar 2 bits a mais para definir, trabalhar essa ideia do sinal. Olha, primeiro que em prova, o decabim não é uma função das mais comentadas. Então, normalmente, pensando nas transformações para a rede, né? Para a rede, que você tem lá a máscara de rede, que é transformar. Então, ele pode associar algo assim. São sempre valores positivos. Positivos. Valores que variam de 0 a 255. 0 a 255 é o que eu consigo transformar, eu consigo representar com 8 bits. Então, né? Tem essa ideia de que números maiores, tem essa ideia de números negativos, mas daí eu acho que para a prova, né, não é muito foco, ok? Que mais? E aqui, o segundo argumento, opcional, a quantidade de casas. Se eu não informar esse argumento, ele vai usar o número exato. Exato. Por exemplo, se eu colocar decabim, abre parênteses, 7. 7 é representado por 1, 1, 1. É o que ele vai trazer o número de casas necessárias, suficiente para representar o número. Agora, se eu botar decabim e botar ponto e vírgula 8, ele vai completar com mais 5 casas. É claro que para não afetar o valor, essas casas que ele colocou, essas 5 casas, são casas desligadas, né? Casas desligadas, ok? Então, esse aqui é o byte, 8 bits, que representa o número 7, ok? Bem, então, função para... volta ali, função justamente usada para fazer essa transformação de um número decimal para binário, ok? Vamos ver um exemplo de questão? Vamos lá. Banca FCC, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Considere o seguinte trecho de uma planilha editada no Excel em português. Coluna A tem uma série de valores. A figura exibida consta de uma planilha no Excel, na qual estão preenchidas as seguintes células. A1 com 3, A2 com 9, tá aqui, ó, tá aqui. Né? A célula A8 com 8, tá aqui. Legal. Então, ele além de descrever, ele mostrou a tabela para você. Já na célula B3 e na célula B5, eu vou criar as seguintes fórmulas. Ó, essa aqui é uma função que a gente já viu. Existe a função máximo e existe a função maior. A diferença da função maior é que ele tem uma posição. O que ele está perguntando? De A1 até A8, que é todo esse blocão. Desse blocão, quem é o quarto maior? Eu diria que o primeiro maior é um 9, o segundo maior é um 8, o terceiro maior é outro 8, e o quarto maior, deixa eu ver, 5. O quarto maior é um 5. Cara, olha só que interessante. Eu sabendo a função maior, o decabim vem de alegre. Não precisa saber ele. Não precisava. Então você vê que é uma função para efeito de prova, coloca ele para confundir, tentar tumultuar. Mas geralmente não é o foco principal. Mas agora, você sabe o que é o decabim. Vamos ver, vamos tentar resolver. O que eu estou pedindo? Em primeiro lugar,
O número é o A2. A2 é quanto? 9. Pô, pena que não é o 7. O 7 já tinha feito, né? 9, 9. Eu quero que você transforme 9, 9. Com quantas casas? Com 4 casas. Com 4 casas. Ok? Com 4 casas. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Ó, só um segundinho. Parei. Acontece assim. 4 casas, elas podem estar ligadas ou desligadas. Ou desligadas. A primeira posição é essa. Ou ele vale 0, ou ele vale 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. A segunda posição, ou ele vale 0, se desligado, ou ele vale 2 elevado a 1, que é 2. A terceira posição, ou ele vale 0, ou ele vale 2 elevado a 2, que é 4. E a quarta posição, ou ele vale 0, que é o desligado, ou ele vale 2 elevado à terceira potência. 2 elevado à terceira potência, 8. Pronto. Agora eu vou usar esse macetezinho para resolver. O que eu quero? 9. Como é que eu vou compor o 9? Liga o 8, desliga o 4, desliga o 2 e liga o 1. Concorda? Se eu ligar o 8 e o 1, quanto é que eu tenho? 9. Era o que eu queria transformar. Aqui, ó. 1, 0, 0, 1. Ok? Veja, se você sabe o Decabim, também não tem outra alternativa para você ficar na dúvida. Não tem. Mas eu acho que entre conhecer o Decabim e conhecer a função maior, a maioria conhece a função maior. Agora, você faz parte de um grupo seleto que conhece o maior e conhece o Decabim. Tranquilo? Perguntas, amigas. Dúvidas sobre a função Decabim? Ok? Resposta ali para nós, letra C. Letra C. Certo? Ok. Todo mundo quietinho, senão que entendemos, hein? Vamos para a próxima. Ok, professor. Beleza, Roberta. Próxima questão. Próxima função. Função potência. Função potência. Sinceramente, não sei. Não sei para que existe a função potência. Não vejo por quê. Porque você tem um operador matemático. Esse é o operador matemático da potência. Né? Qual a necessidade de criar mais uma função para isso? Eu, particularmente, nos cálculos que eu já fiz, né, no uso, na prática, no dia a dia, eu nunca usei a função potência. Eu pegava um número, circunflexo, elevado a outro. Pronto. Mas existe a tal da função potência. Existe. Ok? Então vamos dar uma olhadinha. O que ele fala? Fornece o resultado de um número elevado a uma certa potência, onde os argumentos, o primeiro argumento que é obrigatório, é o número em si, o segundo argumento também é obrigatório, é o expoente para o qual essa base vai ser elevada. Então é bem simples, é um número elevado por outro número, ok? Mais simples ainda você faria usando o operador, ó, 2 elevado à terceira potência. Ok? Mas tudo bem. Estamos aprendendo função e não fórmulas, né? Então vamos lá. Vamos ver como isso já caiu em prova. Cara, essa é uma questão legal. Né, que apresenta uma fórmula matemática conhecida por todas, né? É uma das fórmulas que o pessoal desde a infância aprendeu, decorou, essa não esquece. Quem não lembra da fórmula de Bhaskara, né? Quem não lembra da fórmula de Bhaskara? Olha lá.
Prova IBCAM 2018. A fórmula de Bhaskara é um método para encontrar as raízes reais de uma equação do segundo grau, né? Fazendo uso apenas de seus coeficientes. Vale lembrar que coeficiente é o número que multiplica uma incógnita em uma equação. Caramba, começou a complicar já, né? Tô louco para abandonar essa questão. Em sua forma original, a fórmula de Bhaskara é dada pela seguinte expressão: menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Ok. Discriminante é a expressão presente dentro da raiz da fórmula de Bhaskara. É comumente representado pela letra grega delta, tá? E recebe esse nome pelo fato de discriminar os resultados de uma equação da seguinte maneira: assinale a alternativa que transcreve corretamente o delta, que é o, aqui ó, um errinho aqui, né? Deu na diagramação. É b ao quadrado, tá? B ao quadrado, não é B2, não é a célula B2, tá? É menos 4 vezes A vezes C, 4AC, tá? Como é que eu faria isso? Ó, pensando que os valores estão aqui, ó. Os valores estão aqui, da linha 2. Como é que eu faria isso? Como é que eu faria b ao quadrado? Tem duas maneiras de fazer b ao quadrado. Eu posso fazer b, tem três maneiras, tudo bem. B elevado à segunda potência. E eu posso fazer b vezes B2, né? Vezes B2. Essas seriam duas maneiras. Outra maneira seria usando a função potência. A função potência. Olha aí, potência. Qual é o primeiro elemento? A base? A base é o B2. O segundo argumento, elevado à segunda potência. Então, qualquer uma dessas três situações seriam viáveis. Ok? Qualquer uma dessas três situações seriam viáveis. E aí segue a fórmula. Em razão da prioridade matemática, o que acontece? Ele vai fazer primeiro a potência. Primeiro vai fazer a potência. Ok? Mas olha só. Eu não tenho isso na letra A. Onde aparece B2 é B2 vezes D2. B2 vezes D2. Não entendi, né? Ó, D2 aqui, ó. Não entendi. Então, essa aqui não tem nada a ver. B2 elevado a B2? Não. B2 elevado à segunda potência. Ou B2 vezes B2. Né? Ó, ou B2 vezes B2. Perfeito. Agora, B2 elevado a B2, não, porque aí seria o quê? O que é o B2? B2 é o 4. Seria 4 elevado à quarta potência. Não é o caso. Nos resta o quê? A própria função potência. Só que a função potência é o número e o quê? Pelo qual o expoente. O expoente é elevado ao quadrado. Não é ele elevado por ele mesmo. Não é o 4 elevado na quarta potência. É o 4 elevado na segunda potência. E aí segue depois o barco. Menos 4 vezes B2 vezes D2, que é o 4AC, né? O 4AC. B2 é o A, D2 é o C. Ok? Beleza. Então, isso, tá certo? Tá certíssimo, tá? Ah, então aqui é o C2, não é B, né? Tá, ó. É C2. É que ele faz uma confusão, né? Uma coisa é a incógnita, outra coisa é a coluna. Ó, que chato, né? A incógnita A está na coluna B. A incógnita B está na coluna C. Então ele me enganou aqui, hein? Me enganou. Então onde a gente lê B, vamos ler C. Então realmente essa aqui já nem faria sentido.
Essa aqui nem faria sentido. Ok? Então, realmente, é o C2 VC2 menos 4. Não, não, não. Então, aqui também não. Ficaríamos nessa situação da potência. E a única potência aqui válida, correta, é a da letra C. Opa! Apesar das minhas atrapalhações, né? Peço desculpas aí, tá? Mas conseguimos. Veja, essa atrapalhação é legal. É legal trazer isso para um simulado, para trazer para um quiz, né? Porque ele fala de uma variável tal, só que está na outra coluna. Então a pessoa na pressa confunde. Fica fácil de confundir mesmo. Entendemos a nossa segunda função? Eu achei mais fácil que a decabinha. Não. É uma função mais puramente matemática, né? Uma potência. Então fica fácil você associar. Sem muito mistério. Uhum. Legal. Beleza. Vamos para a próxima. Nuncaract. É a função de número 73. Retorna o quê? O número de caracteres. Quantos caracteres tem uma cadeia de texto? Então você vai usar a função e o argumento é a célula, é o texto, né? É aonde você vai querer descobrir esse comprimento, essa quantidade de caracteres que tem dentro daquela célula. Ok? Então, função nuncaract. E aí, a referência, o texto ou a célula que você quer descobrir o comprimento. Quantos caracteres tem naquela cadeia. E detalhe, o espaço em branco conta, tá? Espaço em branco conta. Márcio, espaço ou VEG. Então ele vai contar, Márcio, vai contar o espaço em branco e vai contar o OVEG. Inclusive, a questão que eu trouxe aqui, essa eu quero levar depois da nossa aula presencial, né, para a gente discutir. O Fernando vai gostar dessa função aí, porque eu sempre falo, não tem como você bater o olho numa célula. O que é cadeia? Cadeia de caracteres é uma sequência, um agrupamento de caracteres. Nós, em informática, a gente chama assim, né? String ou cadeia de caracteres. Vamos lá. Uma palavra. É que não necessariamente precisa ser uma palavra, né? Uma sequência sem sentido. XYZK2. Isso é uma sequência de caracteres, é uma cadeia de caracteres. A gente chama de string ou cadeia de caracteres. E aí, né, é legal porque às vezes não tem como você bater o olho e adivinhar o que tem ali. O espaço em branco é uma coisa que engana muito a gente. Nós já vimos na função lá, se célula vazia, né, conte vazia, contar vazia. O que acontece? Ele vai contar quantas células estão vazias. Ah, mas e se a célula tiver um espaço em branco? Cara, numa prova impressa não tem como saber se a célula está vazia ou está em branco. Será que não tem? Olha só, olha essa função. Olha essa questãozinha. VUNESP, Câmara de Tatuí, auxiliar legislativo. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão. Olhando assim, eu diria que está tudo vazio, só no B1 que tem um 3. Não é a minha análise? Assinale a alternativa correta, considerando que a célula B1, tá vendo o 3 aqui, ó? B1, contém a seguinte fórmula. Nuncaract A1. Então ele está pegando o A1, tá vendo o A1 aqui? E ele está dizendo que o A1 tem 3. Mas como 3 não tem nada, professor? Não tem nada. Não tem nenhum caractere visível. Pode ter um caractere invisível, ok? O que seria um caractere invisível aqui, por exemplo? Ah, o tamanho da coluna A é 3. Não está trazendo o tamanho da coluna. A célula 1 tem uma regra de validação que permite o máximo de 3 caracteres. Não. A célula 1 está com recurso para registrar alterações ativadas e já teve 3 conteúdos diferentes. Não. É uma carga de alterações que ela sofreu. Não.
A célula 1 contém 3 espaços em branco. Professor, como é que eu vou saber se tem 3 espaços em branco? Aqui, ó. Não está contando quantos caracteres tem? Está enxergando eles? Não, né? É porque tem 3 espaços em branco. A célula 1 está protegida e por isso serão exibidos os 3 primeiros caracteres em caso de digitação. Não, não. Aqui, questãozinha curiosa, fazendo com que você concorde que na célula tal tem 3 espaços em branco. E o mais interessante, no Calc, nós não temos aquele botão. Sabe aquele botãozinho no Writer que você clica para exibir caracteres não visíveis, não imprimíveis? Espaço em branco, Enter, tabulação. No Calc não tem. Não tem. Então, não teria como eu clicar ali e saber, ó, tô vendo o espaço em branco. Não, não tem. Ok? Vamos lá. B1 é o resultado da fórmula. Sim. Ele fala aqui, ó, que na célula B1 tem esta fórmula. Quando eu digito essa fórmula e teclo Enter, vai aparecer o quê? 3. Então, eu estou dizendo que no A1 tem 3 caracteres. Se tivesse A, eu estaria vendo. Se tivesse Ana, eu estaria vendo. Se tivesse 1, 2, 3, eu estaria vendo. Mas espaço em branco você não vê. Então, eu posso concluir que no A1 tem 3 espaços em branco. Porque aqui o resultado da fórmula está dizendo, tem 3 caracteres. Perfeito. Tranquilo ali, Salete? Tranquilo, Roberta? Sim. Demais meninas, Thaís e Thaísa? Tranquilo. Boa. Então vamos para a próxima. Vamos para a função de número 74. Ó, estou falando de modo e não mod. Mod nós já vimos. Quem é que lembra o que faz a função mod? Roberta, lembra aí? É o que o resto, quanto o resto. O mod devia se chamar resto, né? É o resto da divisão. Mas essa é modo. Tá? Essa tem um ozinho no final, ok? O outro tem a moda também? Tem a função moda? Na verdade, você vê, ó, moda é esse modo. Tá. Ó, Eu não tava... O que faz a função modo? Retorna o valor que ocorre com mais frequência. Ou tá. Poxa, por que não botaram moda? Eles complicam. Algum preconceito aí contra, né, a palavra feminino, sei lá, né? Só para encher o saco. Tá? Então, não é moda, é modo. Ok? É uma função estatística que traz justamente, né, aquele valor, aquele elemento que repete com maior frequência. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bem, como é que funciona? Modo. E aí eu vou colocar uma série de argumentos. Um deles é obrigatório. A partir do segundo é opcional. É claro que o primeiro argumento pode ser um intervalo. De A1 até A1000. A1000. Veja, isso aqui é um argumento só. Mas eu ainda posso colocar um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, até 255 argumentos. Ok? E o que ele vai fazer? O valor que se repete com maior frequência, a moda. Vamos olhar a questão. Ó, essa aqui também eu achei mais, né, a banca IMA, né, a prefeitura de Figueirópolis, 2016, mas é uma questão mais conceitual, somente trazendo a definição, e não uma questão mais prática, pedindo para calcular. É porque, na verdade, o pedir para calcular, isso eu estava numa aula no Solução esses dias, né, e aí a gente estava vendo lá um soma-C. E claro, nos exemplos que eu dou no quadro, tem 4, 5 linhas, 6 linhas, né? Mas professor, não é mais fácil você olhar para a planilha e fazer a soma manualmente, esse mais aquele? Tá, tudo bem. E se nessa planilha tem 1000 linhas? Né?
Como é que você vai sair correndo, olhando 1000 linhas e vai selecionar qual que é para somar ou não? Daí o aluno rapidamente, mas na prova não vai cair uma planilha de 1000 linhas. Concordo, concordo. Na prova é sempre uma planilha mais curtinha, né? 3, 4, 10 linhas no máximo. Então, a função modo, que vai trazer o valor que se repete com maior frequência, tu concorda que eu preciso ter uma amostragem, uma quantidade maior de linhas para poder chegar nessa moda? Como é que eu vou ver uma moda de 3 valores? Né? Não que não possa, pode, claro que pode, mas é pior para você tirar uma conclusão. Então, esse é o tipo de questão que a chance maior é uma questão de definição, de conceito. Então, a função modo faz o quê? Retorna o valor mais comum de um conjunto de dados. Retorna a distribuição cumulativa. Calcula a moda de um número. Ó. Retorna o inverso da distribuição cumulativa. Porque o valor mais comum, né? Olha, é que aí a pessoa tem que conhecer a estatística, né? O que é a moda? É o valor que aparece com mais vezes, ok? Então, realmente aqui gera uma polêmica. Então, para nós aqui, respondendo a pergunta da nossa amiga Roberta, modo nada mais é do que a moda. E o que é a moda? É o valor que aparece com maior frequência. Maior frequência. Perfeito. Resposta, letra C. Legal. Temos mais uma função. Uma função escolher. Acho que aqui é a função 75, né? 75, que eu tenho que arrumar depois do slide, tá? Função 75. É 75. Beleza. Usa a função escolher para selecionar um valor entre 254 valores que se baseiem no número de índice. Cara, esses são os ajuda aí que não ajudam em nada, né? Isso aqui foi tirado ajuda. Vamos explicar. Eu vou te dizer um índice, que é um valor obrigatório. Ele vai de 1 a 254. E aqui eu vou colocar uma relação de valores. E ele vai pegar justamente esta quantidade de valores que eu indiquei. Se eu botar 1, ele pega o primeiro valor dessa relação. Se eu botar 2, ele pega os 2 primeiros valores dessa relação. Se eu botar 3, ele pega os 3 primeiros valores. Ok? Então, ele vai pegar a quantidade de valores que eu informar aqui nesse número de índice. Ok? Vamos dar uma olhada no exemplo? Essa eu achei legal. FEPESE. Considere as células do Excel, A1 até A5. A1 até A5. A1, A2, A3, A4 e A5. Né? Essa ele não mostrou a planilha. Vamos fazer ela então. Não custa a gente fazer. O A1 tem quanto? 5. O A2 tem quanto? 15. O A3 tem quanto? 25. O A4 tem quanto? Está aumentando. 35. O A5 tem quanto? 45. Vai aumentando de 10 em 10. 5, 15, 25, 35, 45. Legal. Assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula. Ó, pô, formulazinha fácil. Uma fórmula de soma. Uma fórmula de soma. Vamos somar? Vamos somar o quê? O A1. A1 é quanto? 5. Tá? Escolher. Índice 3. Do que? A2, A3, A4, A5. Do A2, o A3, o A4, o A5, eu quero pegar os 3 primeiros. Os 3 primeiros, o 15, que é o A2, o 25, que é o A3,
e o 35, que é o A4. Agora é matemática. Agora é você somar. Estou somando o quê? 5 com 15, 20. Com 25, 45. Com 35, 80. 80. Então, o escolher, ele pegou dessa série de valores que ele apresentou e escolheu, selecionou os 3 primeiros. Ok? Então, ele mandou somar do A1, né, até o A2, o A3, o A4, o A5. Perfeito. E aí ele somou este bloco aqui. E a soma desse bloco, 80. 80. Legal. Beleza. Resposta ali para nós, 80. Veja, as nossas funções de hoje, elas já foram mais diversificadas, né? A gente pegou ali função de transformação, função puramente matemática, função que envolve texto, função estatística, e função de tudo que é tipo. Então, são os 3 primeiros, 4 primeiros, né, prof? Na verdade, os 3 primeiros. Você somou os 4. Sim, porque o outro ele estava com o argumento da função soma, né? Mas depois eu revejo o vídeo. Esse aqui não faz parte da função escolher. A função escolher mandou você pegar os 3 primeiros. Os 3 primeiros mais esse aqui, aí ficou os 4, concordo. Concordo. Ok? Mas a função vai pegar os 3 primeiros. Comi uma... Perfeito? Cadê a Rafaela? Entendemos, Salete? Tá, eu entendi, sim. É que eu não vi aquele 3zinho ali. Escolher 3, tá? Aí você falou em relação a esses 3, né? A função, ela indica um índice de um conjunto de valores. Mas daí você somou o A1, A2, A3, A4 e A5. Sim, mas eu somei o A1 porque ele está fora da função. Foi informado aqui no final, né? O A5 ficou fora, né? Isso, senhor, tá? Entendi. Tá, então, se aqui botar... Vamos fazer o seguinte, se aqui, no lugar do escolher 3, ele escolhesse 2. 2, né? A2 e A3. 2. Ele pegaria o A2 e o A3 e somaria com o A1. O A1 faz parte da função soma. Tá. Beleza. Okay. Entendi. Legal, legal. Então, resposta ali, 80. Bem, fechamos aqui nossas 5 funções de hoje, tá? Já estamos no 75, né? 75. Faltam 25. Semana que vem tem mais. E volto a dizer, se tem alguma função que você quer ver em especial, manda para nós. Manda para nós. Mas é importante que tenha essa cobrança da função em uma questão de prova. Perfeito? Para que a gente possa exemplificar. Tem muita função que eu estou pegando, não achei função, não achei questão sobre ela. Deixa de lado, deixa de lado. Ok? Estou tirando algumas por não achar questões que envolvam aquela função. Certo? Certo, pessoal? Boa noite. Fechamos. Boa noite. Professor. Diga. A gente podia depois fazer uma aula com as 20 mais pedidas, de repente uma aula de 1 hora. Né? 1 hora não, né? Mas o tempo que levasse para fazer as 20 mais, mais, né? Um grupo das top, né? As que mais as caem. As top. E aí, top 20. Beleza. Boa sugestão, boa sugestão. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais, Salete. Até mais, Thaís. Até mais, Roberta. E até mais, Thaísa. Abração. Everybody's happy and I feel at home.